Olá pessoal, boa noite. Estou concentrado no Ricardo, né? Ainda nem boa noite, né? Eu sou conterrâneo de vocês, tá? Eu sou do Ceará. Está quase de lá aqui. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. O Ricardo fez um comentário dizendo que alguém veio para o Nordeste na noite quente, né? Eu fiquei pensando, o Nordeste tem dois climas, né? Quente e muito quente, sem variação. Ricardo não tem frio de Curitiba, nunca terá. A não ser que você vá ali para a Serra, Caruaru talvez melhore um pouquinho, Guaramirim no Ceará vai melhorar um pouquinho, mas na região do Vale de São Francisco você vai ter o Rio Nilo do Nordeste, que é o Rio São Francisco, que é uma grande honra estar aqui, é muito bom estar aqui. Nico morou aqui nessa cidade, eu tive esse prazer de saber que ela adorava a cidade, hoje a maior produtora de vinho do Polo do Nordeste, e aqui a gente vai contar com esse trabalho, que é uma das maiores destruidoras de emprego do Nordeste. Mas é interessante a gente começar e voltar um pouco no tempo para entender por que a Justiça do Trabalho foi fundada, qual a razão histórica, qual o caminho que ela foi fundada, para a gente ter uma noção de que a ideia de pai dos pobres, na realidade, do Getúlio Vargas, é uma grande mentira. Na verdade, a Justiça do Trabalho foi fundada por um fascista, por fascistas, não para proteger os mais pobres, mas para evitar que as pessoas entrassem em greve nas empresas ligadas ao Estado. É bom a gente voltar um pouco no tempo, contar a história como ela deve ser, para entender o momento histórico do que isso acontece. Final do século XIX, começo do século XX, havia uma grande ideia eugenista, havia um pensamento eugenista, ou seja, os europeus que se tornaram novos ricos achavam, naquele momento, que por serem europeus, eles mereciam ser mais ricos, mereciam ter uma condição melhor, e a cultura nórdica europeia, ela deveria ser valorizada por isso. Esquecem eles que até mais ou menos 1700, 1800, entre esse período, o Oriente, a China e a Índia, que eram a maior potência do mundo, e voltarão a ser a maior potência do mundo. O Ocidente é a maior potência do mundo porque apostou nas ideias liberais, nas ideias capitalistas. Mas até esse momento histórico, havia uma virada de pensar que de 1800 para frente, a Europa se torna mais rica. Eles pensam que fazem isso porque são o povo escolhido, o povo abençoado, ou o melhor povo, e não por conta de suas instituições da defesa da vida, da liberdade e da propriedade. Eles não pensam nisso, eles não trazem essa perspectiva e acreditam que são melhores. E por isso começam a fazer experimentos para demonstrar que a vocação deles, a vida deles, o pensamento deles era melhor do que o dos outros. E com isso começam a fazer campos de concentração, em especial na África. Os alemães, os italianos, mesmo parte dos ingleses, começam a fazer campos de concentração, principalmente os alemães, na África, e a partir daí começa esse pensamento eugenista a ganhar cada vez mais força. Havia uma ampla literatura que culmina no direito. Um autor brilhante, mas um canalha, chamado Carl Schmitt, citado ano passado pelo Ricardo citou sem citar, certo? Que era o Carl Schmitt, que é um canalha, mas um canalha brilhante. E esse canalha vai para o direito definindo qual o grande caminho que se dá essa teoria, quebrando a ideia do rule of law, do império da lei, no que Hayek faz a divisão entre legislation e law. Na realidade, é muito interessante isso, porque quando eu estudei direito, provavelmente quando o Ricardo estudou direito, ali na década de 90, mais ou menos, quando nós fizemos faculdade de direito, eu acredito que alguns outros professores aqui, naquele momento o direito natural era muito discutido, era forte o direito natural, a presença do direito natural era discutida no Brasil, fortemente, a divisão de direito nacional e direito positivo. Você tinha debates homéricos entre grandes professores, Uma das grandes referências é um professor cearense chamado Arnaldo Vasconcelos, talvez a maior referência de direito natural do Brasil. Ele era lá da minha terra, foi meu professor do mestrado, e o contraponto dele era o Valmir Pontes Filho, do direito positivo, também um grande jurista do direito administrativo. E era muito interessante que nesse período era assim. Aí eu fiquei pensando, por que era assim? Qual a lógica de ser assim? Porque ideias têm consequências. Até aquele momento a esquerda estava fora do poder. Até aquele momento a esquerda não estava no poder. E para estar no poder, você faz, aspas, porque político não faz lei nenhuma, Político faz legislação, político não faz lei. Isso é uma coisa importante, você lê no sentido macro, lê no sentido bonito da palavra, lê no sentido do que importa a palavra, de ser descoberta. Até aquele momento, mais ou menos até 2002, como nunca antes da história desse país, você tinha a esquerda fora do poder, e essa esquerda fora do poder, obviamente, precisava usar um direito que não era o que ela criava, porque o direito que ela não criava era o direito do mal, era o direito que impunha a luta de classe, em que os ricos se tornavam cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre. Uma das maiores mentiras da história da humanidade.
certo? Repetindo, uma das maiores mentiras da história da humanidade é essa falácia do rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Mas eu volto nisso. Nessa perspectiva de luta de classe, como eles não produziam a legislação, como a esquerda, de forma geral, não produz a legislação, eles precisavam buscar o direito natural para definir que viva liberdade e propriedade da forma deles, não da forma correta, era o direito natural. Assim que essa turma assumiu o poder, e assumiu o poder na política, mas vinha fortemente na doutrina, tentando apresentar uma nova ideia, dizendo inclusive que a Constituição de 88, a pior Constituição já feita nos países, ressalvada a emenda constitucional 69 e a Constituição de 37, que são as duas piores de longe. A Constituição de 88 é uma grande porcaria, que eu chamo de carta de Papai Noel. É isso mesmo, já assusta, né? Eu gosto disso. Ela é mal feita, mal estudada, mal escrita, feita sem ter uma coerência, de um monte de gente, e que alguém que se gaba como Nelson Jobim tem incluído na Constituição, porque conseguiu alguns artigos. Né? A nossa Constituição é uma grande desgraça, que fica claro, em forma e em conteúdo. Certo? Isso é um tema que a gente pode aprofundar um pouco mais em outra oportunidade. Eu tenho uma palestra chamada Constituição de 88, o Caminho da Servidão. Você acha no YouTube essa palestra? Certo? A nossa Constituição trata do pinico, a bomba atômica, a tal ponto dizer que esporte, lazer, segurança, educação, saúde, tudo está posto e colocado na Constituição. Mas voltando um pouco desse direito natural, é uma perspectiva que vem se quebrando no Brasil a partir de 2002 e para se discutir isso. Né? O João Antônio fez um comentário para mim que hoje o direito natural é discutido no direito como se fosse terraplanismo. Você discute o direito natural como se fosse terraplanismo, mas não tem muita lógica, porque eu estudei direito natural na minha faculdade. Grande parte dos professores que estão aqui estudaram direito natural na faculdade e hoje isso é esquecido. E o Ricardo está querendo dizer na palestra dele que o direito natural importa, vida, liberdade, propriedade, instituições que importam muito. E quando eu tenho uma ideia eugênica criada ali no começo do século XIX, do século XX, eu começo a quebrar essa perspectiva. Hoje, os professores de direito esquecem completamente os autores nazistas, eugenistas, ressalvado o canalha, brilhante, Carl Schmitt, são totalmente esquecidos esses autores. E aí é criada nessa conjuntura 3 constituições do mal, né? A Constituição 17, que é a Constituição mexicana, a Constituição de 18, que é a Constituição da União Soviética, que eu tenho para mim, parece uma carta do TCE, também tem uma palestra sobre esse tema, se alguém quiser ver a Constituição da União Soviética, que mataram todo mundo, sobrou só estudante de direito. Desculpa, pessoal, nada contra o direito, mas estou começando ainda. Então tem muita gente que passou no DCE, mataram os bons estudantes de direito e ficou só a turma do DCE. Aí a turma do DCE fez uma Constituição em que homenageia na Constituição 2 outros países, que não tem lógica nenhuma em termos constitucionais, certo? Um país e uma cidade. Dentro dessa perspectiva, 18, e em 19 é fundada a Constituição de Weimar, que aqui na Faculdade de Direito vocês devem ter ouvido inúmeros elogios a essa péssima Constituição, uma Constituição que dá base ao regime nazista, que é completamente esquecido. A próxima Constituição alemã, ela acontece em 1946, Constituição de Weimar 19, e a próxima Constituição, outorgada pelos americanos e em vigor até hoje, uma excelente Constituição, é a Constituição de 1946. Significa então, professor, que de 19 a 45, a Constituição que foi feita é a Constituição dos professores de vocês, um banco comunista, certo? Chamada de Constituição de Weimar, que é uma Constituição que começa a dar base a intervenções violentas na vida privada das pessoas, né? Em especial, começa a trazer a ideia dos direitos sociais, certo? Que é um truque semântico que vão chamar lá na frente de direitos humanos, que não são, que também não são cláusulas pétreas, porque não estão no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. O artigo 6 e 7 podem ser revogados a qualquer momento, basta ter maioria no parlamento para conseguir fazer isso. E nesse momento, em 17, 18, 19, essas 3 constituições dão base a regimes assassinos, seja no México, que mata um monte de gente, pouco a falar, também a história da Revolução Mexicana, seja em 18 na Constituição da União Soviética, que mata muito mais, e seja em 19 na Constituição de Weimar, que dá base ao regime do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu estou falando que ele é socialista marxista, mas é socialista nacional. Socialista marxista é socialismo internacional, pela característica dele, socialismo hitleriano, socialismo voltado para dentro, controle das massas, algo muito bem explicado pelo autor que o Ricardo falou agora, chamado Frederick August von Hayek, que escreve um livro brilhante chamado Caminho da Servidão. Nesse caminho, nessa caminhada, nós vamos chegar ao Brasil. E o Brasil, né, a América Latina, ele
Na América Latina como dito por Mário Vargas Llosa, um cemitério de ideias. As ideias vêm morrer aqui. Enquanto ninguém mais no mundo discute marxismo, em especial não se discute marxismo no direito, mas parece que o Marx foi um grande autor do direito. Quando você está na faculdade de direito, ele escreveu uma brochura sobre direito, nada mais, certo? As ideias vêm morrer aqui na América Latina. E mais ou menos na década de 30, depois da Revolução Constitucionalista de 32, dá o golpe, O Brasil vive vários golpes, O Brasil teve 8 constituições, tem uma das piores agora. Só para dar uma memória histórica aí, a Constituição mais longeva do Brasil de 1824, 1891, otorgada para mim, do maior estadista que esse país já teve, chamado Dom Pedro II, certo? Dom Pedro I, o filho dele, o maior estadista, de 24 a 91. Em 91 tem a segunda Constituição, primeiro golpe, 1889. Depois nós vamos ter a terceira Constituição, 1934, depois da Revolução Constitucionalista. E em 1934 começa a aparecer na Constituição as ideias vindas das Constituições 17, 18 e 19, que eram as Constituições que a esquerda mundial consideravam como uma grande base, como uma grande perspectiva e como uma grande possibilidade de melhora de todo o mundo. Esquecendo, como se esquece aqui no Brasil, de contar talvez o maior instrumento de ideias, talvez a obra mais bonita que o homem fez no direito, que seja a Carta Magna Americana, e se voltar um pouco mais, lá em 1215, a Carta Magna Inglesa, que limita o poder do príncipe, que limita o poder do rei. E nessa sequência, em 1934, começa a ser colocado naquela Constituição pela primeira vez que se funda a justiça do trabalho. Nesse momento, a ideia eugenista fascista começa a se disseminou já, se torna mainstream no mundo. Pessoal, a ideia fascista se tornou mainstream no mundo. Não era uma ideia lateral, não era uma ideia minoritária. Essa ideia começa a tomar o poder em vários lugares do planeta Terra e toma o poder no Brasil também. Nós tivemos um presidente fascista, talvez o maior canalha aqui que o Brasil já teve, os maiores assassinos, um presidente chamado Getúlio Vargas, certo? Foi, em termos ditatorial, sem dúvida, quem mais matou como presidente, matou muito mais do que o golpe de 64, um contragolpe para alguns, matou muito mais Getúlio Vargas do que matou esse contragolpe. Na sequência, a tal ponto de mandar um judeu, em que todo mundo já sabia que os judeus estavam sendo dizimados, mandou a judia, que era um espiã de fato, mas mandou a judia para ser morta, pelo ser assassino, currículo no caso de Olga Benário. Tem várias ressalvas a ele, mas ninguém manda ninguém à morte, nenhuma ideia vale uma vida. Nessa perspectiva, 34 começa a se colocar, naquele momento histórico, pela primeira vez a justiça do trabalho. Primeira vez foi colocada. Não foi colocada para ser legal, não foi colocada para isso. A justiça do trabalho ela vem influenciada principalmente pelo fascismo italiano, depois com a Carta del Lavoro, que começa a essa perspectiva, que a CLT se inspira fortemente nessa Carta del Lavoro, que é a Carta do Trabalho italiana, e é fundada as bases para a legislação trabalhista e para a criação da Justiça do Trabalho em 34, que em 37 é ratificada e é ampliada e criada fortemente no sentido de controlar greves, controlar sindicatos, a ponto de a ideia de peleguismo ter sido criada aqui no Brasil nesse momento, em que os sindicatos eles eram ligados ao Estado, ligados à função estatal, eles eram autarquias estatais, no sentido de que havia ligação fortíssima entre os presidentes dos sindicatos e Getúlio Vargas, não no sentido de fazer como o pai dos pobres algo desenvolvido mais para frente, na década de 40, principalmente, já fim da guerra, e depois de 51 a 54, em que ele vai trazer toda essa legislação trabalhista para, em tese, proteger as pessoas, tornar mais seguro o trabalho das pessoas. Importante dizer, então, entender qual foi o panorama teórico que fez surgir esse trabalho. Está claro isso? O panorama teórico que surgiu ela. Ela não surgiu para ser legal, não surgiu para ser boazinha, ela surgiu para proteger quem estava no poder e surgiu para evitar greves. A ideia fascista, só para finalizar esse ponto, ela é uma ideia contrária, por essência, ao liberalismo. O liberalismo é uma defesa do indivíduo, certo? Defendendo que a menor minoria é o indivíduo e que a vida, a liberdade e a propriedade desse indivíduo deve ser protegida. A ideia fascista é a ideia de fecho, que um fecho sozinho é muito fraco e um fecho junto é muito forte. Toda vida que me chamam de fascista eu sempre acho estranho, sempre acho engraçado, porque é um contrassenso histórico absurdo. De forma geral, o criador do termo fascismo, certo? Inclusive que era Mussolini, ele traz essa, que é uma autocracia, ele traz essa perspectiva de nada fora do Estado
nada contra o Estado e tudo pelo Estado. Então, meu caro, é exatamente o contrário que eu penso. Eu sou como o professor Edmar, que eu sou um anarcocapitalista. Eu sou um anarquista por vocação e hoje estou no Congresso Nacional. Um dia eu vou escrever um livro dizendo como um anarquista trabalha dentro do parlamento com a perspectiva dele. Dentro dessa ideia, mas sou um anarcocapitalista, para deixar muito claro, certo? Dentro dessa ideia, nós chegamos a esse momento histórico de agora, em que a Justiça do Trabalho está em discussão, porque ela vem fazendo desmandos. Todos vocês viram a decisão dada pela Honda agora? Né? Porque a Honda aumentou a produção dela em 20%. Não sei se vocês viram isso, viu? Procura isso, está fácil na internet. Certo? Se você vê na internet, a Honda aumentou a produção dela mais ou menos em 20% em 5 anos. E a Justiça do Trabalho entrou com ação no Ministério Público do Trabalho. Eu tenho um problema com o Ministério Público de forma geral. Né? O Brasil só consegue hoje, aqui um parênteses, o Brasil só consegue hoje investigar e chegar à culpabilidade de 8% dos assassinatos do Brasil. 8%. Certo? De cada 100 homicídios, nós já chegamos ao fim para descobrir quem matou. E esse quem matou ser condenado em 8% dos casos. Significa que em cada 100 casos, nós só temos 8 pessoas presas por terem matado alguém. Só para dar um número. Para mim, o Ministério Público só poderia fazer qualquer outra coisa que não fosse prender gente relacionada a homicídio, depois que ele resolvesse isso. Certo? Desde um irresponsável começou a definir que o Ministério Público fazia de tudo, o Ministério Público perdeu a sua função essencial, que era botar bandidos na cadeia, certo? Na ideia de representação da sociedade. Ou seja, nós representamos, a sociedade é representada por eles para condenar quem matou. Essa é a base disso, né? E um outro comentário lateral aqui que é estranho: todo mundo reclamou quando o Deltan Dallagnol falou com o Sérgio Moro. Para quem advoga qualquer comarca do interior em especial, eu advoguei muito em comarcas do interior do Ceará e do Nordeste como um todo, sabe que o melhor amigo do juiz costuma ser o promotor e o melhor amigo do promotor costuma ser o juiz, certo? Então é um problema sério, né? E é muito estranho, porque se você olhar para a nossa Corte Suprema, a única pessoa que sai para tomar um cafezinho com os ministros, que são juízes, é o Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público. Então tem algum problema sério no sistema para se incomodar só com isso, certo? Só com esse ponto. Tem um ressalto, mas voltando ao meu tempo. Nós chegamos a um momento atual em que por muito tempo todas as soluções do Brasil foram feitas pelo Estado. Nós precisávamos usar o Estado pela solução. Eu não falo que o pessoal do direito é de esquerda, não é. O pessoal do direito, né, a gente costuma ser ensinado que uma boa lei pode melhorar a situação do país. Né? Inclusive há um princípio aqui no direito. Né? Você ouve isso na introdução ao estudo de direito, introdução à ciência do direito. Primeiro você tem um problema social, depois você tem uma lei, uma norma, né? Uma norma constitucional, uma lei, tem alguma legislação para resolver esse problema. Mas tem um outro princípio do direito esquecido, muito mais antigo, que diz que aquilo que não é proibido é permitido. Então eu não precisava fazer uma lei, por exemplo, para regular o Uber. Então todo mundo adora esse negócio, ninguém está reclamando disso. A única pessoa que está reclamando disso são os concorrentes do Uber, que são os taxistas, que nem concorrem diretamente. Né? Até porque se você visse a Petrolina há uns 5 anos atrás, provavelmente você não teria táxi para levar do aeroporto até a sua casa. Você teria que pedir um amigo, rezar para ele você pegar no aeroporto. Hoje você tem um Uber para resolver esse problema ali na madrugada e conseguir resolver o seu problema. Isso é um problema de Petrolina, é um problema nacional. No interior do Nordeste você não tinha táxi, porque o pensamento de ter táxi era um pensamento de taxista para rico. Pobre não usa táxi. Isso quem disse não fui eu, quem disse foi o presidente do Sindicato dos Taxistas de São Paulo. Certo? Só para dar uma noção da perspectiva dos caras de hoje, quem mais usa o Uber no Brasil são as camadas C, D e E. São quem mais usa esse aplicativo no Brasil como um todo. Mas voltando ao nosso tema, o Estado era a solução do problema, no direito é estatista, não esquerdista, se acredita que o Estado vai solucionar os problemas, nunca solucionou, nunca vai solucionar, porque não é da graça do Estado que vai solucionar algo, é do interesse do padeiro, do ferreiro, que é exatamente onde você vai ter o mercado, que você vai ter mais soluções. A Fundação Perseu Abramo, todo mundo já vai falar dessa fundação? Já vai falar dessa fundação? Todo partido no Brasil é obrigado a ter uma fundação, certo? O PT tem uma fundação. Logo após a eleição na verdade, do Dória, em São Paulo, foi feito um estudo para São Paulo para entender o que estava mudando. Por que as pessoas, em especial ali no interior de São Paulo, estavam deixando de votar no PT? Qual era a razão disso? No principal comentário,
é que as pessoas pararam de acreditar no Estado como solucionador dos problemas e começavam a ver o Estado como um grande inimigo. Olha que nós estamos numa região extremamente dependente do Estado. Outro comentário, alguns comentários lá atrás, está sempre indo, né? Outro. Todo mundo fala que o Nordeste é do PT. Se eu for para 94, 98, sabe quem teve a maior votação no Nordeste de todas as regiões? Fernando Henrique Cardoso. De longe, a maior votação, de longe, foi no Nordeste. Sabe quem teve a pior votação das regiões em 2002 no Brasil? Qual foi a região que menos votou no Lula no Brasil? O Nordeste. Porque o Nordeste não é petista, o Nordeste é governo. Porque o Nordeste, infelizmente, é pobre. O rico de Curitiba, o rico do Paraná, o pobre do Paraná, ou de vocês dois aí, é muito mais rico do que o pobre do Nordeste. Nós estamos numa situação de muito mais pobreza do que o do resto do país, do Norte e do Nordeste principalmente. Não dá para comparar. É mais ou menos a diferença do pobre americano para o pobre do Paraná. É mais ou menos essa que nós vamos ter uma realidade de hoje. Então, nessa perspectiva, na virada de São Paulo, começou a ver que o grande problema era o Estado. O Estado era inimigo. Porque tinha muitas regulações, muitas entradas, muitas dificuldades, né? E era bem difícil de conseguir empreender. Ora, mas muitos falam que a justiça do trabalho ela é feita para proteger os mais pobres, né? Mas ele gosta de usar os negros e os pardos. É muito comum essa expressão agora sendo usada, né? Um país extremamente miscigenado, está se diferenciando entre branco e negro, é muito difícil, né? O país é um dos países mais miscigenados do mundo. Então nós temos a realidade que esse problema é que vai prejudicar os negros e pardos. Ora, mas peraí, quem são a grande maioria dos empreendedores do Brasil? Os negros e pardos. Então, na realidade, o seu trabalho, que era para ajudar os pardos, costuma fazer o quê? Prejudicar os negros e os pardos. Eu vou dizer por quê daqui a pouco, né? A grande maioria deles. Dentro dessa perspectiva, os negros e pardos que empreendem não têm direito trabalhista. São os maiores empreendedores do Brasil, as médias, pequenas empresas, elas são de longe os maiores empregadores do Brasil, e essas empresas não conseguem manter o empregado, porque algum gênio disse em algum momento que numa região pobre como a nossa, e com uma região rica como o Paraná, que eu tenho 2 anos no Paraná aqui, o salário mínimo é o mesmo. Só que R$1.000 para o Paraná é muito menos dinheiro do que R$1.000 para Pernambuco ou para o Ceará. Incomparavelmente diferente, mas o salário mínimo para cá é exatamente o mesmo salário mínimo para lá. Só que não é R$1.000, para lembrar. Ou qualquer empregador sabe, qualquer um sabe, que o empregado que custa R$1.000, pessoal, ele custa quanto na realidade? Não sabe? 100%. Toda vida que você vê alguém recebendo 1.000, o empregador paga 2.000. E se ele não pagar 2.000, ele tem um passivo trabalhista de mais 1.000. Certo? A situação é essa. Todo empregador faz conta de hipoteca aqui no papel, diz assim, é 1.000, é 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 8.000. Todo mundo sabe disso, é mais ou menos esse número, certo? Varia a depender da carga tributária, depender da situação, mas mais ou menos o número, né, cara? Mais ou menos essa variação aqui. Na realidade, então, para o Nordeste e para o Sul e Sudeste, nós temos um salário mínimo que deve ser igual para todas as regiões do país. E, obviamente, você vai ter uma região de Petrolina, a cidade de Petrolina é mais rica do que a cidade de Juazeiro. Quem é de Juazeiro aqui? Não posso falar mal de Juazeiro de jeito nenhum, né? Estou brincando, minha esposa é baiana, pessoal. Não posso falar mesmo mal, eu adoro Bahia. Mas estou só dando uma realidade. Juazeiro, há 10 anos atrás, era mais rico que Petrolina. Juazeiro tem escolhido muito mal seus representantes há 12 anos atrás, vem caindo absurdamente, né? O seu PIB, o seu IDH, todos os de Juazeiro despendem, todos os de Petrolina sobem. Certo? Essa é a realidade que a gente tem há alguns anos nessa região. Tá? Petrolina é muito mais rica que Juazeiro, que são muito mais ricas do que as cidades do entorno do Vale de São Francisco. Obviamente, talvez para cá o salário mínimo um pouquinho melhor fosse melhor do que para lá, mas é igual. O salário mínimo de Recife é maior do que o salário mínimo da região de Fortaleza. Deveria ser maior do que o salário mínimo da região, mas se pensa o Brasil em Brasília, que é uma ilha da fantasia, um lugar que ninguém produz um prego. Certo? Tem o maior IDH do Brasil, certo? Tem a maior renda per capita do Brasil, porque os recursos vão para lá, para depois voltarem para estados e municípios por meio de emenda, que para mim é compra de voto legalizada, que é a forma que acontece hoje de fazer isso. E o pior é que é só assim que vai chegar dinheiro da União Federal nos estados e municípios. Então nós estamos chegando numa situação atual de pensar no empresário, que é um cara que tem pouquíssima direitos,
e tem uma série de obrigações. O empresário hoje não tem férias, não tem 10%, não tem hora extra, não tem nada disso. A maior parte dos empresários chega a trabalhar, os negros de parte em especial, e eu também, todos vocês que são empresários, chegam a trabalhar de 12 a 14 horas por dia para manter o seu negócio, certo? Enquanto empregado, trabalha 8 horas. Nessa crise, grande parte dos empregadores do Brasil não recebeu dinheiro, viveu da poupança que tinha para conseguir manter o seu negócio e os seus funcionários trabalhando para ter uma situação real. Sabe que não teve nenhuma diferença? Brasília, certo? Ou setores públicos de forma geral. Não mudou nada para eles. Enquanto todo o país parava, certo? Tinha a sua renda diminuída, porque nós vivemos a pior crise econômica da história do país, de 2015 a 2018, né? Todos os setores públicos mantiveram o seu salário em dia, salvo os que estavam completamente quebrando, como era o caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que estavam numa situação de penúria. Uma coisa importante a ser dita: antes da reforma trabalhista, nós tínhamos quase 40% das demandas de todo o Brasil eram da Justiça do Trabalho, antes da reforma. Vou explicar por quê. 40% das ações nacionais estavam na Justiça do Trabalho. São 2,9 milhões, eu estou falando isso tudo antes da reforma, tá? São 2,9 milhões de processos. É 70 vezes maior do que a Justiça Americana e quase 1000 vezes maior do que a Justiça do Japão, só a Justiça do Trabalho. O custo total em 2013 da Justiça do Trabalho era 11,78 milhões. O custo da Justiça do Trabalho hoje, só a Justiça do Trabalho hoje, a preço de hoje, custa 24 milhões de reais. O orçamento do federal é de 44 milhões da Justiça Federal, só a Justiça do Trabalho custa 24 bilhões de reais, e ela vem diminuindo absolutamente pós-reforma trabalhista, mas o orçamento desse ano, a LDO desse ano, e a LOA que vai vir agora, tem 24 bi só para o Justiça do Trabalho, que diminuiu mais de 50% dos seus processos. Ela custa R$ 61,24 para cada brasileiro, esse número vem aumentando. Se o custo for só para quem trabalha, custa R$ 125. O benefício em 2013 dos trabalhadores, né, custa 11,68 milhões, o benefício dos trabalhadores foi de 11,27. Era melhor fechar esse trabalho, dar dinheiro para todo mundo fazer isso, né? Era mais rápido, mais efetivo, mesmo quem não tem direito. Existe um estudo da GV que fala que mais de 90% dos casos, tudo antes da reforma, tá, pessoal? Que fala que em mais de 90% dos casos, mais de 90% dos casos, se dá grande causa ao empregado. Opa, está alguma coisa errada. Em 90% de casos, você vai dar grande empregado. É estranho, né? De forma geral, alguns vão ter razão, outros vão ter razão, mas há um número alto, 90% ainda estão sendo conservadores nesse número. E a situação geral é que a partir do momento foi decidido que foi feita uma reforma trabalhista e que teve uma mudança que fez, duas mudanças que fizeram toda a diferença. A primeira mudança foi acabar com a tal da contribuição sindical obrigatória. Essa foi a primeira mudança, certo? A contribuição sindical não acabou, pessoal. Se você ama o sindicato, gosta dele, acha que o sindicato faz um excelente trabalho, você vai lá e paga. Não é legal? Se você acha o sindicato ruim, você não paga. Não é bom assim, né? Funciona, a pessoa só é capitalista. Se o Estado é bom, as pessoas vão pagar por isso. O AB é algo que preste, as pessoas vão pagar a unidade do AB voluntariamente, porque adoram o AB. Toda vez que eu falo que o AB não deveria existir, ou pelo menos não deveria ser obrigatório, o pessoal diz: mas o AB é maravilhoso. Eu disse: mas ela é tão maravilhosa, tão legal, as pessoas vão pagar voluntariamente a unidade do AB. Você não faz. Só para entender a minha premissa disso. Nessa chegada, essa foi a primeira mudança, e teve a segunda mudança. Tem um artigo meu no Instituto Mises Brasil chamado Skin in the Game. Tem um autor genial chamado Nassim Taleb, que escreveu 3 livros. O primeiro ele chama de antifrágil, o primeiro ele chama de cisne. Ou seja, até um determinado momento o mundo todo achava e definia que um cisne era um pássaro branco de penas brancas e que existia no mundo disso. Até um determinado dia que foram na Austrália e descobriram que havia um pássaro preto igual ao cisne, que era o cisne negro. Descobriram isso. Ou seja, era algo que depois que aparece, só diz: é óbvio que teria um cisne uma cor diferente. Mas só depois que aparece que se diz isso. Depois que vem um avião e bate nas torres gêmeas, aí você diz: é óbvio que alguém, depois de todas as intervenções americanas, ia vir com o avião e bater na torre. Qual a ideia? Quem veja essa crise consiga se preparar para ela. Ele escreve outro livro que diz assim: não basta só se preparar para ela, como pode-se ganhar dinheiro com essa crise, se protegendo e conseguindo trabalhar isso. O contrário de frágil não é duro, não é resiliente. O contrário de frágil é antifrágil. Quando você faz a musculação, você estressa seu músculo e fica mais forte. É um antifrágil.
É o segundo livro desse cara. O terceiro livro desse cara, que é um gênio, ele escreve um livro chamado Skin the Game, que foi traduzido para o Brasil como Arriscando a Própria Pele. No direito, de forma geral, em todo direito, salvo no seu trabalho, todo mundo pagava um negócio chamado de sucumbência. Ou seja, você entra com ação, paga custos. Se você perder, você vai ter que pagar por outro lado. No seu trabalho, você entrava com ação, pedia R$1 milhão, R$10 milhões, R$1 bilhão, como eu já vi, e você perdia e não acontecia nada com você. Não havia qualquer skin the game. Então, se não havia risco na pele, obviamente eu posso fazer a ação que eu quiser. Mas eu trabalho com isso, uma coisa que todo direito já fazia. Ora, meu amigo, se você entrar com ação e você não tiver base legal, não tiver fundamento, essa sua ação não vai valer e você vai pagar por isso. Você vai pagar custas por isso e você vai pagar honorários sucumbenciais por isso. Certo? Não vou discutir aqui para quem deve receber honorários sucumbenciais, que eu acho que deveria ser a parte, mas não vou discutir isso. Certo? Nessa perspectiva, o número de demandas trabalhistas começou a cair absurdamente. Ela caiu para 70, depois para 60, depois para 50 e agora está em 40% de antes da reforma trabalhista. Não mudou nada, toda justiça era assim. Quando eu vou debater com o pessoal da seu trabalho, o pessoal diz: mas é um absurdo isso que nós trabalho. Eu disse: peraí, o seu trabalho é uma mini, né, vamos dizer, uma derrogação, um prolongamento do direito civil, que são as relações civis trabalhistas definidas por legislação própria, como é o direito do consumidor. Por que vai ter benefício nesse caso? Não vai ter um malefício nesse caso, não vai ter no outro. É a mesma justiça. O judiciário, né, a gente explica isso como professor, né? O judiciário é um só, a gente divide as disciplinas para melhor explicar. É assim que a gente fala do direito, para mostrar a integridade do sistema. Que não tem nada de integridade, mas para ensinar é mais fácil. Então, no nosso trabalho, acontecia isso, o número despencou, porque passou a ter algum risco na pele. Hoje, para finalizar o meu argumento, só um pouquinho antes, acabamos com a contribuição social para o empregado. Precisamos e devemos acabar para ontem com o sistema S para os empregadores. Se aquilo ali é tão bom, Sebrae, Senai, não sei o quê, as indústrias, empresas, comércio, pagarão aquilo muito felizes e voluntariamente. Certo? Porque alguém diz: mas tem benefícios. Pô, se tem benefício, você paga. Certo? É só pagar. Para isso, não é para ninguém ser obrigado a pagar por isso. De fato, descontar um dinheirinho pequenininho do trabalhador, 1%, 1,5% descontado do salário do empregador. Mas para chegar ao meu ponto, ao meu raciocínio todo, eu quero definir que, mesmo que se acabe a justiça do trabalho, não se acaba o direito do trabalho. Quando eu falo isso, o pessoal estranha: você quer acabar com o direito do trabalho? Não. O direito do trabalho sempre vai existir, porque sempre vai ter relações não marxistas, não de classe. Né? O Bombaverk já destruiu isso no século XIX, começo do século XX, dizer claramente que há uma relação de soma de empregados com empregadores, uma relação de conflitos. Né? Eles costumam trabalhar juntos a tal ponto que há pouco tempo os empregados passaram a ganhar mais do que os empregadores nessa crise que nós vivemos agora. Então, é uma relação de parceria. A minha visão e função é acabar a estrutura da justiça do trabalho, acabar ela como ela é hoje, trazer ela para a justiça comum federal, criar varas especializadas, como nós temos varas na justiça comum estadual. Se você for no fórum, não sei como é que é em Petrolina, mas se você for no fórum em Recife, lá vai ter a vara de trânsito, a vara de falência, a vara civil, a vara criminal. É criar na justiça federal varas de trabalho. Meu Deus, é isso que eu defino. Né? É essa solução simples que eu defino, porque com isso nós paramos de construir prédios. Há 2 semanas atrás, eu quero construir um novo prédio trabalhista para 30 andares. Um negócio que tinha 1.000 ações e agora tem 400. Não há qualquer lógica. O novo vem brigando dentro do parlamento contra qualquer construção de novo prédio. Então, nós temos hoje uma carência, uma desocupação de prédios no Brasil absurdo. Então, em vez da gente construir um novo prédio, vamos alugar o prédio que já existe. Nós estamos brigando contra isso. Certo? Estamos brigando com qualquer construção de novo prédio, qualquer cobrança ou criação de novo navio. Então, para finalizar, meu ponto é: o direito do trabalho vai resistir sempre. Relações de trabalho vão continuar acontecendo. O meu ponto é: não precisamos gastar 24 bilhões de orçamento de todos os brasileiros com a justiça do trabalho, e podemos ter soluções fora da caixa, que não são as soluções pensadas até hoje. Muito obrigado.